Nessa manhã, dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, vocês que nos assistem pelo Facebook, que estejam bem. Espero em breve poder ter os nossos irmãos da boa idade conosco, as crianças conosco. Espero em Deus que ainda esse ano nós possamos fazer aquele culto abençoadíssimo com as nossas irmãs e os nossos irmãos que estão almejando por este momento. Acredito ser um momento de grande alegria para os nossos irmãos estarem conosco. Vocês que nos assistem, compartilhe esses trabalhos que a igreja tem promovido. Eu acredito que é uma forma de alcançar outras vidas, alcançar outras pessoas através desses momentos que a igreja promove, ministrando a palavra, ensinando a palavra. Isso é importante, a gente ter essa atitude de compartilhar nas redes sociais, para que outras pessoas possam também serem abençoadas. A gente tem obtido respostas de pessoas que escutam, que assistem essas palestras, esses estudos, e têm ministrado no coração dessas pessoas, que elas compartilham, e outras pessoas também são alcançadas. Isso é importante, porque a gente sabe que o trabalho de Deus está sendo feito e vidas estão sendo alcançadas. Semana passada nós começamos a falar um pouco, já 2 semanas, sobre Gálatas capítulo 5. E a primeira semana nós fizemos uma introdução acerca das obras da carne. Acredito que foi muito proveitosa, mas poderia ser mais exaustiva, uma coisa mais profunda. Mas aí começamos a trabalhar acerca do fruto do Espírito e falamos um pouco sobre o amor no domingo passado, A gente fez aquela divisão onde o fruto do Espírito, ele se divide em 3 categorias. Amor, alegria e paz é relacionado do homem para com Deus, ou seja, é Deus que promove no coração do homem o amor. Se a nossa alegria não estiver no Senhor, nós não estamos alegres, e é Deus quem coloca paz no nosso coração. Os homens até promovem paz, mas a paz que os homens promovem é uma paz disfarçada de guerras, é uma paz interesseira, é uma paz que eles querem promover, uma paz, mas com interesses por trás disso, E também nessa divisão, a longanimidade, a benignidade e bondade está relacionado do homem para com o homem, O homem para com o homem, é com os homens que nós desenvolvemos a bondade, a amabilidade, Então, e por fim, a gente também entende que existe dentro da categoria do fruto do Espírito, aqueles frutos, aquelas virtudes que o Espírito Santo produz em nós, que é relacionado do homem para com o homem mesmo, Ou seja, o tratar pelo corpo, quando ele recomenda para não sermos bebarrões, glutões, invejosos, ou seja, são essas características do homem para consigo mesmo. E lendo Gálatas capítulo 5, versículo 22, para a gente fazer essa introdução naquilo que vamos falar hoje, ele diz o seguinte, Gálatas 5, capítulo 5 de Gálatas, verso 22, que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Essas coisas não há lei, E ainda vem uma mansidão, um domínio próprio, que está dentro também desse contexto. Então, nós falamos um pouco a semana passada sobre amor, e achamos por bem falar hoje sobre paz. Se a gente fosse seguir essa introdução, essa linha que está aqui em Gálatas, a gente ia falar de alegria, mas a gente antecipou paz, porque a gente entende que um coração
para estar alegre, ele tem que estar em paz. Ninguém estar triste, está não estando em paz, em pé de guerra, está alegre, né? Então a gente pulou aqui a questão de alegria, que seria hoje, e vamos ministrar sobre paz. Vamos ensinar, vamos estar conversando com os irmãos aqui em alguns minutos sobre paz, né? Espero que aqui seja uma oportunidade da gente aprender junto. É uma aula, é um estudo bíblico, onde os irmãos têm a liberdade de perguntar, de esclarecer, de acrescentar algum comentário, e eu acho que é proveitoso, né? Esses primeiros momentos é muito importante a gente se adentrar aqui um pouco na introdução, para que a gente venha entender qual é a profundidade daquilo que queremos passar nessa manhã para a igreja. Alguém já ouviu falar em um homem? Não vou nem falar sobre o nome do homem agora. Alguém aqui já ouviu falar sobre o Prêmio Nobel da Paz? Quem já teve a curiosidade de pesquisar sobre o Prêmio Nobel da Paz? Tá vendo como a gente é curto no nosso entendimento, né? A gente escuta as coisas, mas a gente não se detém para saber o que é aquilo, por que aquilo foi feito, por que se fazem aquilo, por que se celebra todo ano, quem foi o inventor, por que inventou, sabe? E falar sobre paz me acendeu essa luz. Prêmio Nobel da Paz. Todo ano é celebrado, de dia 10 de dezembro, é celebrado o Prêmio Nobel da Paz. A primeira vez que foi celebrado esse prêmio foi em 1901. De lá para cá, então, todos os anos se celebra. Mas quem foi o criador, o inventor do Prêmio Nobel da Paz e por que ele inventou? Isso me despertou essa curiosidade, porque se faz aqui no Brasil passeata pela paz, caminhada pela paz, e diversos outros eventos para promover a paz. Aí me lembra, Prêmio Nobel da Paz, aí me deu curiosidade. Eu digo, vou ter que pesquisar, vou ter que ler, vou ter que entender um pouquinho a história desse prêmio, para que a gente possa fazer uma introdução e falar sobre paz hoje. Então, Alfred, né? Na verdade, o nome é Alfred Bernhard Nobel, sueco, extremamente inteligente, um cientista, e ele, no ano de 1887, 88, por aí, ele desenvolveu a dinamite, explosivo muito poderoso, dinamite, né? E, consequentemente, descobriu, fez outras descobertas, tudo voltado para armamentos de guerra, para explosivos mais poderosos do que a dinamite. Foi ele o inventor do torpedo, aquelas bombas que é lançado pelo avião, lançado com poder destruidor terrível. E ele criou esses dispositivos para promover guerras. Foi ele o inventor. Morreu aos 63 anos, mas deixou um legado com mais de 90 empresas voltadas para o ramo de armas, de desenvolvimento bélico. E com mais de 355 patentes registradas em seu nome. Foi um dos caras que ganhou mais dinheiro naquela época, fez uma fortuna tremenda somente com armas de destruição, com poder destrutivo. E um irmão dele morre, e um dos jornalistas, um do jornal daquela época, confundiu o irmão dele com ele e colocou um título, uma manchete no jornal: morre o comerciante da morte. O irmão dele confundiu Alfred Bernhard com esse irmão dele que morreu. E ele publica em um jornal: morre o comerciante da morte. E esse título, comerciante da morte, despertou em Alfred Bernhard esse sentimento: poxa, comerciante da morte, então tudo que eu fiz até agora
só gera destruição. Aí ele reinventou, reescreveu o seu testamento. E um ano antes dele morrer, ele reescreve o testamento. E ele diz que ele deixou 90% de toda a sua fortuna, de todos os seus lucros, suas patentes, para que fosse criado uma instituição que viesse promover e reconhecer anualmente aqueles que trabalharam para promover a paz mundial ou a paz nacional de sua nação. Ele entendeu que tudo que ele tinha feito até então só tinha causado destruição e tirado a paz das famílias. Aí ele disse: não, quando eu morrer, eu quero ser lembrado por alguém, como alguém que promove a paz. Então é um prêmio muito alto que é dado aos ganhadores do Nobel da Paz. É um prêmio altíssimo. Todo ano, no dia 10 de dezembro, é celebrado o prêmio Nobel da Paz em homenagem a Alfred Bernard Nobel, o inventor de armas de destruição de guerras. Ou seja, ele acordou para entender que até então ele só tinha promovido guerras, mas ele queria ser lembrado por alguém que promove a paz. Trazendo esse entendimento para que a gente venha despertar que nós, como servos de Deus, como pessoas que somos inteligentes, a gente já começa a ter essa perspectiva de que vamos trabalhar hoje, que vamos estar estudando hoje um pouquinho sobre paz. Ter paz, viver em paz, seguir em paz, promover a paz, mesmo quando as coisas não estejam bem. Difícil? Difícil. Mas não é impossível, né? Nós, no nosso ciclo evangélico, saudamos os irmãos com a paz. Paz, minha irmã Késia. Paz, minha irmã Ana. Né? Nós batistas acostumamos falar de paz. Mas os nossos irmãos da Assembleia de Deus, eles são mais a paz do Senhor. São mais formais. Né? Já os quadrangulares, os nossos irmãos da quadrangular, eles falam mais, a paz seja convosco. Mas os presbiterianos, na verdade, nós batistas, nós falamos mais graça e paz. Os presbiterianos é a paz. Mas os católicos e os demais, bom dia, boa tarde. Às vezes alguns dizem a paz de Cristo. Alguns, não todos, eles têm essa saudação de a paz de Cristo, sabe? Mas a paz não é nossa. Vamos começar partindo desse ponto de que a paz não é nossa, a paz é de Deus, a paz é de Jesus. Mas nós monopolizamos a paz e achamos que a paz é nossa. E ainda tem aqueles irmãos, por não ser da nossa congregação, quando eles passam, eles viram o rosto de lado, baixam a cabeça, para nem nos saudar com a paz. Eles pensam que a paz é deles. Não, a paz é de Jesus. Ele disse: eu sou o príncipe da paz, eu vos dou a minha paz. Então a paz é dele, nós temos que desenvolver. E o fruto do Espírito é paz. É como nós falamos a semana passada. É como se você pegasse uma laranja mexerica e dividisse suas partezinhas, todinha delas. Né? É como o fruto do Espírito sendo um, mas ele tem as suas virtudes. Você não pode ter amor e não ter paz. Você não pode ter alegria e ser uma pessoa triste. Você não pode ter paz, mas não ser longânimo com as pessoas. Você não pode ser longânimo, mas não ser bondoso. Eu sou bondoso, mas eu não tenho domínio próprio. Entende? Dentro da categoria das virtudes do fruto do Espírito, um está interligado com o outro. Então é importante nós entendermos que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo desenvolve em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem suas virtudes, que chamamos de amor, chamamos de alegria,
chamamos de paz. Vou botar o óculos aqui porque depois dos 45 parece que diminui o negócio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, são essas virtudes que o Espírito desenvolve na vida daqueles que são chamados para servir ao reino de Deus. E nós entendemos que o nome paz, se a gente for fazer uma análise escriturística e mais profunda dentro desse texto, nós começamos fazendo uma análise histórica. Então, como era que os gregos da época ali do Novo Testamento, período interbíblico, Novo Testamento, na época de Jesus, eles tratavam paz. Os gregos, a palavra paz no grego é eirene, e significa, dá essa conotação de um intervalo entre duas guerras. Como naquela época os países ali viviam sempre em guerra, então quando havia um intervalo entre uma guerra e outra, eles chamavam aquele período ali de eirene. Era uma paz estável, era uma paz por um curto período, mas voltavam a ter conflitos de novo. Então os gregos tratavam paz, o nome para paz no grego é eirene, né? Mas no Antigo Testamento, paz já não é eirene. No Antigo Testamento, no hebraico original, é shalom. Já tem um significado diferente de eirene. Shalom é um estado de tranquilidade, é uma paz perfeita, é um bem-estar, é prosperidade, é felicidade, é tranquilidade em todos os aspectos da vida. Shalom. É daí onde vem a saudação Shalom Adonai, né? A paz do Senhor. No hebraico é Shalom. Adonai é Senhor. Então, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Entende que a palavra paz do grego para o hebraico já tem essa conotação diferente. Mas a verdadeira paz, a paz que está no Novo Testamento, já é totalmente diferente com a paz que está lá em Shalom Adonai, que era voltado para bem-estar físico, para prosperidade, para saúde, sabe? É tanto que Deus ordena a Moisés, que por sua vez Moisés ordene a seu irmão Arão, que Arão passe para seus filhos, para que se perpetue sobre a nação de Israel a bênção sacerdotal que está lá em Números capítulo 6, versículo 23, onde diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então foi uma ordenança de Deus para os sacerdotes, para a linhagem sacerdotal, passar para os filhos de Israel. No Novo Testamento, a paz é diferente. Não é aquela paz de bem-estar familiar, bem-estar saúde física, a vida financeira, tudo bem. E isso nos traz uma sensação de paz. Quem não tem esse pressentimento de quando está a vida financeira bem, o casamento, maravilha, nota 10. Quando não se está casado, mas está noiva com um rapaz bonito, né? Ou com uma moça elegante, saúde física, o corpo perfeito, não falta alimentação, educação. Isso te dá uma sensação de quê? De paz. Essa era a paz de Shalom do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a paz já é diferente. Antes de nós falarmos um pouco sobre a paz do Novo Testamento, eu não posso deixar de falar sobre a paz romana, né? Porque nós temos que entender que no período grego-romano, Roma também imperou sobre os judeus. E ela aplicava a sua paz, pax. Né? Paz, em latim, é pax. E o que significa pax? Alguém já ouviu falar daquela frase?
fulano descansou em paz. É o quê? Juntou os pés, juntou as botas, né? Foi para a cidade dos pés juntos. Então descansou em paz. Então Roma, quando aplicava a sua pax romana, chegava em uma cidade, ela impunha o seu jugo sobre o seu poder bélico de armamento, e aqueles que eram subjugados eram obrigados a se render diante do governo romano, se render mesmo que à força, e promover paz. Daí, quando não se queria, se havia-se o castigo, a morte, mas eles diziam, aqui é a pax romana, descansou em paz. Então nós fizemos essa apresentação do grego, do hebraico, a pax romana e a paz do Novo Testamento, que é o que nós vamos nos deter alguns minutos falando sobre a paz que está contida nas páginas do Novo Testamento, que é totalmente diferente do que a paz de descanso, morreu, a paz do intervalo de uma guerra e outra, e a paz em uma visão mais assim, voltado para bem-estar pessoal, físico e emocional. Porque essa paz que está contida nas páginas do Novo Testamento, você que nos assiste, fique atento, porque o Senhor vai falar ao seu coração acerca dessa paz. É a paz que só Deus promove. Romanos capítulo 5, versículo 1, ela diz o seguinte: sendo, pois, justificados por fé em Cristo, tendes paz com Deus. É a paz que você só tem quando você é justificado, você se torna justo diante de Deus. Ninguém que está vivendo em pecado, no erro, na dissolução, no mundo desenfreado, tem paz. Engana-se. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter saúde, ele pode ter uma boa família, ele pode estar tudo certinho, mas dentro dele tem um conflito que ele não consegue resolver. Por que você acha que as pessoas se suicidam, se destroem? Por falta de paz gerada pelo fruto do Espírito na vida dele. Então, Paulo começa dizendo que, sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus, ou temos paz com Deus. É essa paz que nos faz descansar em meio à tribulação. É essa paz que, mesmo as coisas estando caminhando de uma forma diferente, mas nós temos essa paz. É a paz que Jó veio enxergar diante de tudo que aconteceu na vida dele, mas ele olhou assim, e quando ele viu que Deus estava no controle da vida dele, e que nada podia escapar, ele disse: os meus olhos, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, é uma paz que mesmo diante da doença, é uma paz que mesmo diante de uma vida financeira apertada, é uma paz que mesmo diante de um casamento atribulado, de uma situação caótica, mas você acredita que o Deus a qual você serve irá te socorrer. Isso te traz paz. O governo federal, com seu poder bélico, com seu exército, marinha e aeronáutica, não consegue promover essa paz e nem te dar essa segurança. Aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 127. Acredito que é o 127 ou é o 27, mas eu acredito que é o 127, onde ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, aquela sensação de segurança, de paz, né, de crer que as coisas vão dar certo, é aquela segurança de quando você ora, você entrega a Deus aquele problema, aquela situação, e o medo passa.
aquela sensação de desespero vai embora e você descansa. Fique em paz com Deus, porque é essa paz que o Espírito Santo promove para os filhos de Deus. Tranquilidade, sossego. Essa paz é a paz que Jesus dá a nós. João capítulo 14, versículo 27, ele diz: eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá. Não. Porque a paz que o mundo dá é uma paz que por trás tem interesses particulares. As guerras só acontecem porque há disputas. Mas Jesus, ele nos dá a perfeita paz. Aquilo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, onde Paulo vai escrevendo à igreja de Filipenses, e ele diz que tem que haver aquela paz que excede a todo entendimento. É uma paz que está acima de todo entendimento. A paz que está contida nas páginas do Novo Testamento. Impressionante que em toda a Bíblia, eu tenho que parar um pouquinho aqui, para dar a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo ao nosso irmão Paulo. Amém, meu irmão? Quanto tempo, mas Deus é bom o tempo todo. Então, a Bíblia completa, ela faz referência de 290 vezes a palavra paz. No Novo Testamento, só no Novo Testamento tem 86 vezes a palavra paz, correlacionados pacificadores, né, que são os promovedores da paz. Então, nós temos que muito aprender nessa manhã sobre paz. E olha que eu só estou fazendo a introdução. Sobre paz. Qual é a base da sua paz? O que te faz deixar em conflitos? O que te faz deixar sem paz? Porque quando a gente começa a analisar a paz, a palavra, o estado, a gente começa a voltar e entender como é importante a gente sermos desenvolvedores da paz. Quando a gente volta mais um pouco para o Antigo Testamento, e a gente começa a entender acerca da saudação à paz de Jesus. Essa saudação, ela não depende de circunstâncias. Quando a gente lê o que José do Egito passou, o quanto ele foi afligido, o quanto ele sofreu injustamente. Mas nós entendemos que José não era crente da Igreja Batista, nem muito menos da Assembleia de Deus ou congregacional. José era servo de Deus. E todo servo de Deus tem que desenvolver paz. O servo de Deus não pode viver em conflitos, guardando rancor, sendo rancoroso, sendo promovedor de contendas. José sofreu injustamente diversas vezes, a começar pelos irmãos. Depois de ser lançado em um cárcere, injustamente, mas Deus tirou ele do cárcere, levou ele para o palácio. Ele se tornou um governador do Egito, e quando ele tinha todo o poder para se vingar dos malfeitores que trouxeram tanta destruição sobre a vida dele, Gênesis capítulo 43, versículo 23, quando está ali, os irmãos de José, diante dele, José diz aos irmãos: a paz seja contigo, a paz seja convosco. Veja, mesmo ele não guardou rancor, ele não ficou com mágoa dos seus irmãos, mas na primeira oportunidade que ele teve, a saudação de José foi: a paz seja convosco. Shalom Adonai. Não guardou rancor. Nós também entendemos que a paz
era a saudação dos anjos. Juízes, capítulo 6, povo de Deus, o Israel de Deus, estava sendo subjugados pelos ninivianitas. Não, pelos ninivianitas, não, adiantando, pelos filisteus, por aquele povo ali que estava dando sobre o povo de Deus ali. E Deus manda que seus anjos vá chamar Gideão. E os anjos, quando chegam ali em Juízes, capítulo 6, verso 23, o anjo do Senhor, quando chega diante de Gideão, ele diz: a paz esteja convosco, não temas, porque não morrerás. Entendemos que a paz também é a saudação dos anjos. Quando Jesus nasce em Belém, Lucas 2,14 vai dizer que milhares de anjos surgiram nos céus, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Entendemos que a palavra paz também é a saudação dos anjos. Quando o anjo aparece a Maria para anunciar que Jesus viria a nascer, Maria se assusta, mas com aquela aparição, e o anjo diz: agraciada, o Senhor é contigo. Trouxe palavras de paz para ela, para que ela não ficasse com medo. Então, entendemos que paz também é a saudação dos anjos. Paz também era a saudação de Jesus. Quando Jesus reúne os seus discípulos e o ministério começa a crescer, e ele precisa enviar os discípulos para que eles alcançassem localidades maiores, e ele separa de 2 em 2, dá instrução a eles, e ele diz o quê? Na casa onde vos entrardes, saudai-vos com a paz. Se aquela casa for digna de paz, a paz permanece sobre ela. Caso ninguém seja digno de paz, a paz volta sobre vocês. Então nós entendemos que a saudação com a paz não é só para os crentes. Nós devíamos, como servos de Deus, saudar a todos, não só a crentes com a paz. Às vezes esse estudo falou muito ao meu coração acerca de como nós devemos saudar o ambiente aonde nós chegamos. Bom dia, na paz de Jesus. Boa tarde, na paz do Senhor. Boa noite, que a paz de Deus esteja com vocês, que a paz do Senhor, que a paz de Jesus. Deveria ser a nossa saudação como os servos de Deus, como os filhos da luz, como promovedores de paz, como pacificadores. Nós deveríamos saudar todos com a paz. Outro dia, estava na parada do ônibus, e eu estava bermuda, camiseta, acho que eu estava resolvendo algumas coisas aqui mesmo em Barra. E tem um irmão em Cristo, que mora aqui também, né? A gente conhece, porque sabemos que ele é crente, e eu saudei ele com a paz, mas eu fiquei com vergonha. A paz do Senhor, meu irmão. Ele olhou para mim e disse: tu és crente mesmo? A paz não é dele, e nós só damos aquilo que temos. Se você não tem paz, você não vai saudar ninguém com paz, porque você está em guerra. Só sauda alguém com a paz quem tem paz. Mas se você está em guerra, você está mal-humorado, você está em conflito, cheio de
problemas mal resolvidos, você não fala de paz com ninguém porque você está em guerra. Mas a paz promovida pelo fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida, temos que desenvolver o caráter de filhos de Deus, de filhos da luz, e aonde chegar a luz, chega a paz, seja harmonia, chega a tranquilidade sobre aquele ambiente. É para quando chegarmos num ambiente de trabalho, tem 5 pessoas no ambiente de trabalho, uma delas é crente. Aí tu diz: a paz do Senhor, meu irmão. Bom dia, fulano, bom dia, bom dia, bom dia. Então só tem paz? Ele. A paz de Jesus a todos. Bom dia, meu irmão, como você está? E olhe que hoje está surgindo uma geração de pregadores, onde eles chegam na igreja e eles não saudam mais nem com a paz. Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, que bom estar aqui com vocês, maravilhoso ver vocês aqui. Pode ser até gentil, educado, mas não é bíblico. Bíblico é a paz do Senhor Jesus, ou a paz de Cristo, ou a paz de Deus, feito os nossos irmãos, da congregação cristã, onde eles não saudam com a paz de Jesus, eles só se dirigem com a paz de Deus. Mas eu acredito que Jesus, em João 14, já deixou bem definido, quando ele diz que eu vos dou a minha paz. Entende como nós precisamos entender e viver em perfeita paz. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 15, versículo 33, quando ele conclui praticamente aquela epístola, ele deixa: a paz de Cristo esteja com vocês. E de Romanos até Filemon, a última carta ou epístola de Paulo, todas elas têm a saudação, quando não no início, nos últimos versículos, falando sobre a paz de Jesus esteja convosco. É só você ler as epístolas paulinas. Então entendemos que a paz deve ser a saudação de todos aqueles que foram nascidos de novo. Sem essa de viver uma vida onde só eu tenho paz, mas eu não saldo o meu irmão com a paz. Eu passo e quando vejo alguém que eu não tenho muita aproximação, já baixo a cabeça. Nós temos que sermos promovedores da paz. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 9. Isso é para a gente ter tudo decorado, irmãos. É porque nós somos preguiçosos, indisciplinados, não lemos a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão o reino dos céus. Pacificador é ser promovedor de paz, é você intermediar conflitos, é se colocar em meio de conflitos e tentar resolver esses conflitos sem ser promovedor de paz. É você ver que duas pessoas não estão se topando, mas você ser esse intermediador, de não colocar mais lenha na fogueira, mas procurar resolver aquele conflito, para que aquelas pessoas vivam em paz. É a nossa responsabilidade. Se nós somos filhos da luz, se nós fomos nascidos de novo, se você é crente em Jesus, se você tem a paz que está contida em Romanos capítulo 5, versículo 1. Se fomos justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Então nós temos que desenvolver a paz. Não ser promovedor de contenda, de disse-me disse.
de fofoca, causar divisão dentro da igreja, dissensões, não. Mas o interessante é que Paulo, ele ainda vai mais além. Romanos capítulo 12, versículo 18. Rapaz, é muita lenha para a gente, viu? Romanos capítulo 12, versículo 18. Paulo vai dizer assim: segui. Não. E quando tiverdes em vós, tende paz com todos. Rapaz, se depender de Humberto, tenha paz com todo mundo. Mas nós queremos esperar pelas pessoas. Se eu tenho alguma desavença com um irmão, então eu fico esperando que ele venha até mim, para se desculpar de mim, para pedir perdão, para se humilhar. Mas Paulo está dizendo o contrário, ou a minha Bíblia está diferente da de vocês. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se depender de você, tenha paz com todos. Mas eu só quero ter paz com quem me convém que eu tenha paz. Mas a ordem bíblica é paz com todos. É só com os crentes, é? Da Igreja Batista que eu tenho que ter paz, né? É não. É com todos. Todos é o nosso vizinho, que a gente é intrigado dele, não se fala. Ó, que coisa linda, o crente intrigado. É com o nosso irmão, que temos coisas para resolver, que a gente não se fala e ainda diz assim: eu não tenho raiva dele não, só não vou com a cara, não falo. O nosso amigo do trabalho, o nosso chefe. Veja como está muito profunda a palavra paz na vida do crente. Entenda que você foi chamado para ser um promovedor da paz. E ser promovedor da paz é colocar os outros em primeiro lugar. Ter paz é você ser esse promovedor de paz. Mas eu só quero ter paz com quem me convém. E Paulo está dizendo: quando tiverdes em vós, se depender de vós, tende paz com todos. Porque eu vou para o céu, morar com Jesus. Eu passo a minha vida todinha aqui, eu não falo com a minha irmã Kézia. Mas lá no céu a gente vai se abraçar. Não é, irmã Edna? Lá no céu a gente vai se abraçar, vai andar de mão dadas. Vai nada. Tu vai para o céu da boca da onça. O reino de Deus, a base dele é justiça e paz. Efésios capítulo 2, versículo 4. A base, justiça e paz. Tu queres viver uma vida de contenda, uma vida de intrigas, uma vida de fofocas e ser participante do reino de Deus? Será? Será que tu não estás enganado? Será que eu não estou enganado? Estou até na igreja, viu? Meu nome está escrito no rol de membros da igreja. Mas há uma grande probabilidade do meu nome não estar escrito no livro da vida. Porque é dentro da igreja que surge o joio para interromper o crescimento do trigo. Estou falando alguma coisa que não está na Bíblia? Tem alguém aí? E o joio começou a crescer no meio do trigo. E os homens que estavam cuidando daquele plantio foram até Jesus. Aí disse: Senhor, nós semeamos o trigo, mas o tentador, o inimigo, veio à noite e semeou o joio. Queres, Senhor, que nós arranquemos o joio para não atrapalhar o crescimento do trigo? O Senhor disse: não. Naquele dia, juntaremos o trigo em seus moios e separamos, mas o joio iremos queimar. Meu Deus!
Como tem gente dentro da igreja pensando que está salvo. Mas tem muita coisa a ser trabalhado no nosso caráter cristão. O fruto do Espírito eu ia ministrar uma vez só, mas Deus falou ao meu coração: tenha tempo. Dê tempo. Plane mais. Fale mais. Ensine mais. Aprenda mais. Primeiro é eu que estou aprendendo. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Oh, glória. Entende como é profundo a gente entender sobre paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ainda vai mais profundo ainda. Buscai a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá. Ora, eu sou santo, mas eu não tenho paz. Que onda é essa? Eu sou santo, viu, irmão Paulo? Mas eu vivo em pé de guerra. E assim é. A paz e a santificação estão interligadas. Ninguém tem uma vida de pecado e vive em paz. E nenhum santo vive em pé de guerra. É algo para doer em nossa vida, mas precisa ser dito. Porque precisa botar remédio na ferida. É na doença. É no egoísmo, no nosso ego, que precisa ser mortificado. E a gente aprender a viver em paz. E olhe que a gente escuta aquelas frases: eu dou R$100 para não entrar numa briga. Mas quando eu entrar, eu dou 200 para não sair. Faça isso não. Dê 200 para não entrar. Você evita transtorno. Você evita angústia. Você evita sofrimento. Seja um pacificador. Busque a paz e siga. Salmo 29, verso 1. Esse eu vou ler na íntegra. Salmo 29, verso 1. Salmo 29, verso 1. Verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção de paz. O Senhor dá ao seu povo a bênção de paz. Se você é povo de Deus, o Senhor te dá a bênção de paz. Quer mais? Salmo 119, 165. O salmista diz: muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Quanta paz? Muita paz. Se você ama a lei de Deus, você tem que desenvolver paz. Não tem como você viver na casa de Deus, ministrando na casa de Deus, escutando ministrações abençoadíssimas, e você não ter paz. O que te está faltando? E olhe que paz não é a ausência de guerra, de conflitos, de contenda. Não. Paz é um estado de tranquilidade perene e bem-estar causado pelo Espírito Santo em tua vida. As pessoas estão se devorando, se mordendo, mas você está em paz. Entendendo que esse conflito vai passar, que a solução vem, que as coisas vão se ajustar e você se mantém em paz. Muita paz tem os que amam a tua lei. Meu Jesus, o que nos falta para aprender do Senhor a desenvolver o fruto do Espírito? Se o fruto do Espírito, o Espírito já nos deu,
Amor, alegria e paz. Por que eu não quis falar hoje de alegria? Porque Deus colocou no meu coração de eu falar para paz, de paz. Porque dele e por ele e para ele é todas as coisas. Inclusive você que está aqui. Por que você veio hoje? Porque você precisava escutar sobre paz. Não era sobre alegria. Entende como Deus é tremendo? Por que você está me assistindo hoje? Porque você precisava escutar sobre paz. Para você estar tranquilo o seu coração. Descansando no Senhor. Que a paz venha ser gerada no seu interior. Que a paz venha reinar na sua casa. Você é o agente pacificador. É com você que Deus vai te usar para que a paz comece a reinar dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, no capítulo 10 de Mateus, que quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós começamos a fazer a obra do Senhor, quando nós estamos servindo ao Senhor, a Bíblia diz que os próprios inimigos nossos irão se levantar dentro da nossa casa. Mas você é um agente de paz. Você é um embaixador do reino de Deus. Então você tem que tratar de resolver esses conflitos sem gerar mais conflitos. Porque você é um pacificador. E é por isso que você tem que escutar sobre paz. Não a paz que nós falamos dos gregos, a paz que nós falamos, a paz de Roma, Pax, não a paz que nós falamos, Shalom do Antigo Testamento, mas a paz que está contida nas páginas do Novo Testamento, que excede a todo entendimento, a paz que Jesus nos dá, a paz que nos traz tranquilidade na alma, certeza de salvação. Somente aqueles que são nascidos de novo, que entregaram a sua vida a Cristo, têm paz. Porque essa paz te garante certeza de salvação. Porque é o Espírito, é o fruto do Espírito. E o Espírito produz vida. Entende como é profundo falar de paz? Em meio a guerras. Eu não sei como é que está a sua casa. Talvez você até esteja intrigado com os seus familiares. É pai intrigado com filho. É mãe e filhas que não se ajustam. É nora que vive intrigado com a sogra. Como vão desenvolver a paz se, em primeiro lugar, você não ceder? Às vezes, para você ganhar uma batalha, é preciso você abrir mão de algo. E Deus está tratando com a sua vida nesta manhã para você ceder. Para você ser promovedor da paz. Não importa que as pessoas vão dizer assim, tem que vir a mim. Vá. Peça perdão se possível for, mas resolva esse conflito. Porque enquanto você não resolver esse conflito, você não está em paz. João, 1 de João, o apóstolo João, ele escreve o seguinte: se a nossa consciência não nos acusar, estamos em paz com Deus. Se tem conflito dentro de você, você está em guerra dentro de si. É aquilo que o Espírito vai te falar em Gálatas capítulo 5, versículo 17. A guerra constante dentro de você, porque você não está em paz. Mas você precisa aprender a desenvolver. O fruto do Espírito está em você. Desenvolva a paz. Aonde você chegar, seja um agente transformador. Compartilhe paz. Falamos um pouco sobre a paz. E acreditamos
ser propício nessa manhã, nós, como filhos de Deus, entender que se tivermos conflitos para resolvermos, o tempo de resolver é hoje, é agora. Porque nós não temos certeza do que nos acontecerá amanhã. Mas temos que louvar o hino de plena paz, porque é Jesus que nos dá. Essa semana, comecei a estudar para ministrar essa aula hoje, desde segunda. Todos os dias a gente coloca um pouquinho, e no sábado, sexta-noite e sábado, a gente ajusta o esboço completo. E eu estava dando carona a um rapaz, essa semana, não vou falar o nome por causa de ética, né, ser ético, e dentro do meu trabalho lá, eu tenho um rapaz que me auxilia, que me ajuda. E ele se desentendeu com um outro colaborador. Né? Houve um bate-boca deles lá. E dentro do carro, isso de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, dando carona a esse outro rapaz, ele já, quando foi chegando, ó, tu já estás sabendo do que houve ontem de noite no serão lá? Sabe, tá noite, eu nem na obra cheguei ainda, eu já estou sabendo do que aconteceu. Aí ele já disse, ó, fulano e fulano aconteceu isso, isso e isso. Aí na hora, eu estudando sobre paz, aí me veio, eu digo, pacificador. Se ele tivesse esse entendimento, ele não vinha com essas palavras já de manhãzinha, já para eu entrar na obra com a cabeça desse tamanho. Mas eu já entrei assim pensando assim, quando vierem a mim, eu vou tratar o problema, buscando resolver esses conflitos, sem causar mais conflito. Deve ser o nosso sentimento. Resolver os conflitos nosso, causado pelos outros, sem prolongar aquilo que Efésios capítulo 4, versículo 27 vai dizer. Não deixai que a sua ira, que o sol se ponha sobre a sua ira. Isso é dizer o quê? Resolva esses conflitos. É seu, não é meu. Resolva. Mas esteja em paz. Nós temos que aprender 3 verdades para a gente concluir essa aula dessa manhã sobre paz. Existem 3 tópicos aqui. Se você não entendeu nada até agora, preciso que você preste atenção, para que você possa ter em mente quão importante é viver em paz. Se você é nascido de novo, se você ama a lei de Deus, você já tem que ter paz. Não pode viver no reino de Deus em conflito de guerra. Não, você tem que ter paz. Mas como nós somos uma obra inacabada, como nós somos uma obra que está em processo de restauração, de regeneração, de santificação, nós precisamos entender que ninguém é transformado de uma hora para outra. Tem pessoas que o Espírito Santo tem menos trabalho para tratar, mas tem outras que dão mais trabalho. Mas nós temos que entender, faz parte do nosso convívio. Porque nós estamos inseridos em um contexto onde nós herdamos aquilo que sabemos, nós herdamos, nós aprendemos no dia a dia. Outros vêm geneticamente, mas precisamos ser tratados aqui. E na igreja, a palavra de Deus é o nosso alimento que começa a ministrar na nossa vida para que a gente seja tratado, para que a gente seja trabalhado. E estamos em processo de santificação. Aquilo que Pedro diz na sua primeira carta, versículo 15 e 16, ele diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Então assim, a santificação é um processo que a gente vai cada dia mais buscando se aperfeiçoar, assim como diz Provérbios, que a luz a vereda do justo, ou seja, o nosso caminho é como a luz da aurora que vai brilhando dia cada vez mais até se tornar a luz perfeita, é a nossa vida. Então nós temos que entender que nós temos que promover a paz, que nós temos que desenvolver a paz. E 3 tópicos que eu quero concluir com esses tópicos.
Primeiro é que você tem que entender que você tem que ter paz com Deus. Devemos ter a paz com Deus. Por quê? Porque se você não tiver paz com Deus, você não vai conseguir desenvolver a paz. E para você ter a paz com Deus, você precisa entregar sua vida. Você precisa viver nos caminhos do Senhor. Você precisa buscar a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa aprender de Deus na sua vida. Você precisa caminhar buscando a paz. Você precisa desenvolver a paz. Você precisa entender que você não é melhor do que o seu irmão. Você precisa entender que você tem que ser humilde para que a paz venha reinar em sua vida. Deixe que ele ache que você perdeu a batalha, mas você ganhou paz. Deixe que ele ache que você teve que vir a ele se desculpar, mas você ganhou paz. Tenha paz com Deus. É o que diz em Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado, ele é o mal que nos traz e nos faz ter divisão, que nos faz apartar de Deus. E os ímpios não conseguem ter paz. Isaías, no capítulo 57, acho que é Isaías, deixa eu ver se eu marquei certinho aqui. Isaías, capítulo 57, versículo 20 e 21 diz o seguinte: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Os ímpios estão em pé de guerra e não têm paz. Mas nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter essa paz. Nós temos que ter paz com Deus. E paz com Deus é a vida de santificação. É a vida buscando a presença de Deus. É a vida buscando ter os nossos passos alinhados com o Senhor. É o caminhar da nossa vida. Buscando acertar aquilo que o salmista vai dizer: não coloco coisas más diante dos meus olhos, para não pecar contra ti. O salmista também vai dizer assim: luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É a busca do aprender de Deus na sua palavra. Isso vai gerar na sua vida paz com Deus. Então você precisa entender, para você desenvolver a paz com os irmãos, a paz onde você chegar, primeiro você tem que ter paz com Deus. Eu preciso ter paz com Deus. Se eu não tiver paz com Deus, eu não vou desenvolver a paz de maneira nenhuma. E a paz com Deus é a certeza de justificação, de perdão de pecados, de vida eterna. Os discípulos estavam atemorizados, porque Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai, eu vou deixar vocês, eu não vou ficar mais com vocês, eu vou ser morto. Jesus falando de paz, de amor, mas ele diz: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. E os discípulos começaram a ficar com medo, cheio de temor. Mas Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, não tenha medo, tenham paz. Creio em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus mandou que os discípulos tivessem paz, não vivessem em guerra, em medo. Para desenvolvermos, para termos paz com Deus, precisamos aprender a desenvolver a paz. Segundo, você precisa ter paz com os outros. Não se pode ter paz com Deus e viver em conflitos, armando e desarmando acampamento
direto. Que isso? Não. Mas é o meu temperamento porque eu sou assim mesmo. Não. Vamos falar ainda de domínio próprio. Será o último da lista. Se o Senhor permitir, estaremos ainda, se esse ano ou para o ano, dando continuidade. Você tem o fruto do Espírito, e uma dessas virtudes é domínio próprio. Então acabe com esse negócio, é o meu temperamento, eu sou pavio curto, eu sou... Não. Muita calma nessa hora. Aprenda a ter paz com os outros. Bem-aventurado é os pacificadores, porque eles estão chamados filhos de Deus. Pacificador é quem intermeia conflitos. É entre os irmãos que vai surgir um difícil, problemático, cheio de coisas, mas você tem que aprender a desenvolver a paz com ele, porque senão você não vai conseguir estar com ele no reino dos céus. Aquilo que já falamos, Romanos capítulo 12, 18, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Não vamos nos deter, que já falamos, mas desenvolver a paz com o próximo. Quem é o meu próximo que eu tenho conflito? É com ele que eu tenho que resolver meus problemas. É com ele que eu tenho que aprender a desenvolver a paz, a aplicar a paz, a caminhar na paz. E por último, nós devemos ter paz com nós mesmos. Por não nos aceitarmos como somos, às vezes temos nossos conflitos internos que precisam ser resolvidos para que a paz venha a reinar, para que venha a ser desenvolvido a paz em nossa vida. Precisamos resolver os nossos conflitos internos. Há conflitos de inferioridade que precisam ser resolvidos, e nós começamos a observar as pessoas e queremos ser como elas são. Não. Nós somos obra única. Cada um de nós temos um DNA exclusivo nosso. Eu não posso ser como Lucas, e Lucas não pode ser como Humberto. Humberto é Humberto, Lucas é Lucas. E às vezes, por não nos tratar de entender essas características, vivemos em guerra e não temos paz. Eu sou pardo, mas eu queria ser bem escurinho. Eu não sei porque eu nasci dessa cor. Tem pessoas que têm conflitos e vivem uma vida reclamando porque o meu cabelo não cresce e fulano cresce. Veja que são picuinhas que nós causamos e que nos tira a paz. Conflitos de inferioridade tiram a tua paz. Porque fulana casou e eu não casei. E é uma guerra tremenda dentro da vida dessa pessoa. Porque fulana teve sorte, casou com um camarada que tem dinheiro, e eu casei com um camarada liso. O problema é seu, porque eu não escolhi um que tinha dinheiro. E isso tira paz. Aprenda a ter paz com você mesmo. Se você não tiver paz com você mesmo, você não vai ter paz com o próximo e muito menos com Deus. Profundo, não? Falar de paz. Como precisamos aprender sobre paz. Como desenvolver a paz. Filipenses 4:7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É a paz que excede a todo entendimento, que ninguém pensou, que ninguém desenvolveu,
que nenhuma faculdade explorou. É a paz inexplicável, que excede a todo entendimento. Está conosco, mas nós queremos viver relutando com conflitos internos de inferioridade. Isso nos tira a paz, a alegria de adorar o Senhor, a alegria de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem nos feito. O salmista, antes do povo voltar cativo da Babilônia, ele já tinha escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Oh, aleluia! Veja, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor fez o povo retornar da Babilônia, eles viviam felizes como que estavam sonhando, mas o salmista já estava dizendo: ó, vai ser assim. Precisamos resolver os nossos conflitos internos. Senão não temos paz com Deus, não temos paz com o próximo, não temos paz com nós mesmos. E a falta de paz vai te causar grandes transtornos. Porque Hebreus capítulo 12, verso 14, manda que nós busquemos a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz pode ser buscada ou não. A paz pode ser promovida. A paz pode ser compartilhada. Mas cabe a mim ser um agente transformador, pacificador, para que esses conflitos venham a ser resolvidos. E para encerrar e fechar com chave de ouro, falando sobre paz. Só a paz que te faz dormir em segurança. Tu pode tomar diazepam, tu pode tomar a droga mais forte que tu tiver, porque eu só durmo se eu tiver isso aí. Mentira. Tu estás te drogando para dormir. Tu acorda até chapado, um cara de ressaca. Porque é isso que as drogas fazem. Mas o salmista, no Salmo 4 e verso 8, ele diz: em paz me deitarei e em paz dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes acordar em segurança. Aleluia! É Deus que nos dá a paz de colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir. Repito as palavras do pastor Dário, certa feita, eu escutei ele dizendo assim: quando te faltar o sono, leia na sua mente o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nada me falta, até o sono você pode pedir, porque é Ele que te dá o sono para tu dormir e descansar em segurança. Amém? Que o Senhor seja louvado e engrandecido. Precisamos aprender cada dia mais. Se o Senhor permitir, na próxima semana estamos falando. Próxima semana eu acredito que tem eleições. Acho que não tem EBD, eu acredito, né? Mas no próximo estudo vamos falar sobre a alegria. Vamos ser alegres. Se nós temos paz, era para falarmos de alegria hoje. Mas eu digo, não, primeiro é paz, porque o Senhor diz: fale sobre paz. Porque é Ele que nos traz aqui. E eu precisava ouvir sobre paz também. Aí, se o Senhor permitir, a gente vai falar sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa. Amém? Deus abençoe. O Ministério de Louvor vai estar entoando os cânticos. Eu tenho, muito bom, de Tim, acho que é Tim Hagee. Eu tenho esse livro, muito bom. Os 4 temperamentos. Amém? Deus abençoe a todos. Que o Senhor